Graça e paz, boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Um ótimo final de semana. Vamos continuar falando no nosso Café com Deus, é bem melhor, sobre obediência aos nossos líderes espirituais. E a nossa palavra hoje vai estar em Efésios 4, do 11 ao 32. Vamos falar aí o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a antiga vida e a nova vida, que é a partir do momento que você tem esse encontro verdadeiro com o Senhor. Como viver essa nova vida? Os ensinamentos do nosso Deus, né? Nós temos que buscar mais e praticar. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres das igrejas. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, de modo que todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, porque Jesus veio nos ensinar o pastoreio, porque o pastor, ele cuida das ovelhas. Nós, ovelhas, multiplicamos ovelhas. Os pastores e as lideranças nos cobrem espiritualmente, oram por nós. Eles ungem as nossas vidas, eles oram a Deus pelas nossas vidas, eles clamam por nós, eles são nossa cobertura espiritual. Deus é um Deus organizado, tem hierarquia, tem cuidado, para que você, mesmo que venha cair, tenha quem te estenda a mão. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, o mais próximo possível do nosso Jesus, a sua imagem, semelhança. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Porque os ensinamentos do Senhor, quando nós buscamos, Ele nos tira do engano. Ele faz com que a gente perceba os falsos profetas. Essas pessoas inventam mentira e por meio delas levam outros para os caminhos errados do engano da palavra. Né? Hoje a gente tem visto muito isso. A extorquir, né, pessoas, o engano, a palavra só da prosperidade, da finança, né? Uma palavra sem palavra. Não é que não precisa, né, do financeiro, claro, Deus deixou para nós cumprimentos, né? Você dizimar, você ofertar, mas nós temos que entender que a nossa prioridade é almas para o Senhor Jesus. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo que alcançarmos em altura espiritual de Cristo, que é o nosso cabeça. Foi quem nos ensinou, quem veio primeiro para nos dar instrução. Ele é quem faz com que o corpo todo fique ajustado, que todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Todos nessa linhagem, nessa hierarquia espiritual, é importante para Deus. Cada um tem a sua função, tem a sua instrução, seu valor de instrumento nas mãos do Senhor. E assim cada um funciona bem, cada parte vai funcionar bem e o corpo cresce e desenvolve por meio da união e do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, pois os pensamentos dele não têm valor. Você não é mais desse mundo, você não vive mais a vida mundana. Você vai viver outra vida, um recomeço, um renovo, renasceu em Deus, é outra vida. A mente deles está na escuridão, eles não têm parte da vida de Deus, da vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles não andam, eles não obedecem os ensinamentos do Senhor.
Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes e imorais. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouvirão falar dele e, como seguidores, aprenderão a verdade que está somente em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês. É passado. Eis que tudo se fez novo, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída por esses desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se da nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, ao qual é correta e dedicada a Deus. Obediência, meu irmão. Obediência, submissão, servidão. Eis-me aqui, Senhor. Como viver essa nova vida? Por isso, não mintam mais. O pai da mentira é Satanás, é o diabo. Que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. Não fique o dia inteiro com raiva. Seja lento em irar-se, rápido em perdoar. Não deixe que o sol do dia se ponha sobre sua ira, sobre o mal entendido. Se acerte com a pessoa e principalmente se acerte com Deus. Peça perdão a Deus. Se alinhe. Fulano, eu não fui legal, o que eu falei não foi legal. Me perdoe em nome de Jesus e depois se acerte com Deus. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês, porque essas coisas, a falta do perdão, a intriga, a ira, ela te afasta de Deus. Ela abre brecha para que o inimigo invada a sua vida, para que ele tenha legalidade, para que os anjos que estão ao seu redor se afastem e que ele tome a posse da sua vida. Não dê brecha para o inimigo, não dê brechas para Satanás. Quem roubava, não roube mais, mude de vida. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente, para poder ajudar os pobres, os humildes, os necessitados. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessita, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em você, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus te libertará. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, de insulto, de maldade. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a mim e a você.